Gênesis, gente, 27. A gente leu o 40, que é a oração do pai para Esaú. Agora o 41. 20. Fala aí de novo. Hã? A gente vai ler o 41. 26. 27. 41. Ah, é verdade. A fuga de Jacó, né? Vamos lá. Então, 27, 41. Gênesis 27, 41. E aí, dona Paula? E aí, dona Evelyn? Tudo bem aí? Diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão. Só já dar um parênteses aqui, gente. A história é muito parecida com Caim e Abel, né? Então lembra que a gente falou lá desde o início, a questão sempre é uma luta constante entre irmãos. Enquanto o diabo conseguir isso, ele já tá vencendo boa parte da batalha. Enquanto nós não entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra esse inimigo que desde o início tentou nos afastar de Deus, então as coisas não vão tomar o seu devido lugar. 42. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposas entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então, a gente tem duas situações extremamente distintas, né? A primeira é ela falando com Jacó a respeito de ter ouvido o irmão falar sobre a morte. E ela então diz: eu vou te dar uma ideia, meu filho. Foge, né, daqui, vai embora para a casa do meu irmão, que está lá em Harã, de onde eu saí, e você fica lá até seu irmão perder essa raiva, esse rancor, né, esse ressentimento, e aí eu mando te buscar. E em seguida, na verdade, assim, ela só deu a ideia, né? Em seguida, ela precisava criar uma situação para poder mandar Jacó, porque quem liberaria Jacó para essa viagem teria que ser quem? Isaac. Ela não poderia simplesmente dar essa ordem e o filho sair e está tudo certo. A boa esposa pede a orientação de quem? Do marido. E é o marido quem dá a palavra, então. E não seria diferente. Então, Rebeca, como uma boa mulher, como nós somos, né, tem uma maneira de tratar com Isaac, para que ele então liberasse. E vocês viram a ideia que ela dá na hora de conversar com Isaac? Ela diz assim: Isaac, preciso te falar uma coisa, meu marido. Você viu, né? Esaú casou já com duas mulheres hititas da terra onde nós estamos. Se a gente continuar com Jacó aqui perto da gente, qual a probabilidade dele querer uma mulher hitita? Grande. Então, nós precisamos dar um jeito nisso, porque se ele pegar uma mulher hitita, eu vou ficar muito chateado. E aí, então ela só deu uma ideia. Aí Isaac falou: opa, então você está certa, mulher. Nós sempre estamos certa, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho. E aí ela fala: então faz o que você quer. E então ela consegue enviar Jacó lá para a casa de Labão. Então ela primeiro prepara o terreno com o marido. Desde o início, quem é que está tratando tudo para Jacó, gente? A mãe. Desde o início. Nós falamos semana passada na aula, e aqui a gente vê mais uma vez que quem está articulando para Jacó agora ir para Harã, para ficar na casa de Labão, não é Jacó. Talvez Jacó ficaria ali e sofreria o prejuízo com o irmão, certo? E muito provavelmente ele não teria essa ideia de sair ali da terra onde está o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, mesmo com toda a situação com Esaú. Ele ficaria ali. Mas é Rebeca quem está achando que pode haver um assassinato aqui dos irmãos, né? E ela não quer perder esses filhos.
porque provavelmente ela conhece a história desde o início, né? Então, quantas vezes, talvez, o próprio Abraão ou Isaac contam a história lá de Caim e Abel, ou tantas outras situações que já aconteceram com outros irmãos, né? Então, ela não quer perder os filhos nesse momento, e ela então cria essa situação. 28. Então, Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então, mais uma vez, Isaac libera a palavra que já existia sobre ele, sobre Isaac, que o Senhor confirmou, mas ele libera a bênção dada a Abraão. Então, ele libera a palavra que Deus já tinha dado para Abraão, sobre Jacó. 5. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Opa! De novo, né? Esaú simplesmente se rebela contra uma atitude que o pai está tendo, de pedir a Jacó que busque uma mulher fora, né, dos cananeus, fora dessa linhagem que não é a linhagem de Sem, e ele, para fazer então mais raiva ainda no pai e na mãe, ele toma mais uma esposa. Ele já tinha duas. Lembra que a gente leu aqui no finalzinho do versículo 26? Vai lá, volta só uma página, 26:34. 26:34 fala das duas primeiras. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Essa amargura fala de desconforto, de descontentamento, de olhar para um filho que era o primogênito, que era o que herdaria, né, tudo que Isaac tinha, seria o próximo na linhagem, e esse simplesmente decide se unir com mulheres cananeias, com as mulheres hititas. Cadê eles aqui? Vamos ver se eles estão fácil aqui. Acho que não está na linhagem aqui, né? Vocês estão vendo, gente? Ou eu não estou? Mas tem a ver com algum descendente aqui de Cã, os hititas lá também. Não, é ali no Canaã, isso mesmo, ó. Eu nunca, parece que o nome está aqui, a gente não. Então tá lá, tá? Então na mesma linhagem de Canaã, ó, ele casa justamente com duas filhas de hititas, dos heteus, tá? Então ficam aí já duas esposas de Esaú da linhagem de Canaã. Olha a mistura de novo. Um primogênito vem e se casa com duas mulheres. Para piorar agora, no finalzinho aqui, quando ele vê que Jacó está indo buscar uma esposa que é agradável aos seus pais, lá na cidade de Padã-Arã, da família deles mesmo, da linhagem deles. Então ele, de raiva, ele vai para a casa de Ismael. Ele vai lá, né? Cadê? Ismael. Ele vai para a casa de Ismael e busca uma esposa para ele. Então agora ele pega e se casa também com uma outra linhagem que está dentro da linhagem do seu pai, mas que é totalmente contrária àquilo que Deus está fazendo na linhagem de Isaac. Então percebe como Esaú literalmente, ele diz: eu vou andar por mim mesmo. Eu vou fazer tudo o contrário daquilo que teria que ser a minha vida como primogênito do meu pai Isaac.
Percebe? O primeiro filho que realmente despreza tudo aquilo que era como herança para ele, tanto natural quanto espiritual. Como é que Esaú poderia ser o que daria andamento na linhagem de Jesus, gente? Se ele coloca 2 hititas e uma ismaelita como esposa, dá para sair daqui a linhagem de Jesus? Percebem? Então o primeiro despreza, o segundo toma a bênção da primogenitura, tá? Deus mostrando novamente que o primeiro despreza e o segundo é que toma a primogenitura, ok? Onde eu estava? Vou voltar aqui. 28:10, separei? 28:10. Isso. O sonho de Jacó. Então, assim, entendemos aí que Esaú, ele vai sumir da história, tá, gente? Definir, Esaú não tem parte nessa herança de Isaac, de Abraão e Isaac, ok? Ele perde essa rota da linhagem da bênção. 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quem está falando com Jacó, gente? O Senhor. Ok? O próprio Deus aparece a Jacó e lhe faz uma promessa, libera uma palavra profética. Ele diz: não importa para onde você vá, eu tenho uma promessa para você e eu vou cumprir. Quem está falando, gente? É Jacó? É Isaac? Não, é o Senhor. Então, Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele diz. E ele vai fazer. Então Deus vai movimentar realmente céus e terra para cumprir através da vida de Jacó aquilo que ele prometeu. E Jacó tinha essa determinação desde o ventre da mãe. Lembra da luta? Ele queria ser o primogênito. Então já estava dentro de Jacó essa semente divina de que ele deveria ser esse segmento da linhagem de Abraão, Isaac, e agora ele seria o próximo. Mas ele não sabia como ia acontecer, ele não tinha talvez a revelação necessária ainda sobre Deus. Nós vamos ver aqui um versículo que ele diz assim: se o Senhor me abençoar, então o Senhor vai ser meu Deus. Ele fala isso para Deus. Por quê? Porque ele ainda não tinha tido um encontro real com esse Deus do avô Abraão e do pai Isaac. Ele só tinha ouvido falar das histórias. Provavelmente Isaac contava o que tinha acontecido até ali, mas uma experiência pessoal ainda não havia acontecido com Jacó. Assim como a gente fala dentro da igreja, né? Filho de crente é crentinho, gente? Não, ok? Deus não tem netos, Deus só tem filhos, ok? Então não tem essa história. Não adianta ter nascido no berço, não adianta ter sido apresentado com 8 dias, não adianta. Vai precisar ter um encontro com a palavra, um confronto com o pecado, para que você se converta. Então Jacó ia precisar ter a experiência dele com o Senhor. Se quiser levantar, vai. Ainda com o remédio piora, né? Então o Senhor está falando. Esse tipo de versículo aqui, dessa promessa de Jacó, a gente deveria grifar, a gente deveria, sabe assim, destacar na nossa Bíblia. Por quê? Porque a gente ia entender que quando as coisas começarem a acontecer com Jacó, não tem a ver com mérito, gente. A gente precisa acabar com essa história de meritocracia. Ah, porque ele foi bonzinho, ah, porque ele foi isso. Não, tem a ver com promessa de Deus, tem a ver com Deus guardando a linhagem de Jesus, tem a ver com Deus dizendo para Jacó que por causa de Abraão, do seu avô, ele iria cumprir uma palavra.
Entende? Deus se responsabiliza pela palavra dele. E Deus não deu uma palavra para Abraão de que a sua descendência seria como o pó da terra. Ele não está falando aqui? De novo, vamos pegar o versículo 13, ó. Versículo 13 aí de novo. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. E darei a você e aos seus descendentes a terra no qual você está deitado. Tem uma promessa, Jacó. Eu fiz essa promessa. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Gênesis 12, versículo... Deixa eu pegar aqui o versículo, que é a palavra-chave de entender que Israel teve uma palavra profética sobre eles, né? Versículo 2, ó. 12, 2, eu vou ler aqui para vocês verem como confronta e como mostra Deus falando novamente. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Isso Deus falando com Abraão. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Percebem? A promessa só está se repetindo. Por quê? Porque Deus falou com Abraão que ele faria através dele e através da sua descendência. Então, quem está tomando posse dessa palavra profética nesse momento é o Jacó, porque ele obedeceu, porque ele tem esse desejo de ser obediente. Ele tinha o desejo da primogenitura, ele tinha o desejo de receber a bênção do pai. Ele perseguiu isso, e por isso que ele alcançou. 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Olha o que Jacó pensa nesse momento, né? Ele fica tão temeroso com aquilo que ele viu e com aquilo que ele ouviu. Ele vê o próprio Senhor, numa teofania provavelmente ali do lado dele, né? Aparece para ele, dá essa palavra. Ele vê uma escada, né, que sai da terra e toca ao céu. E os anjos, a palavra fala que os anjos subiam e desciam. Então os anjos saíam da terra para o céu. Não é de lá que os anjos desciam. A palavra está clara aqui, ó. Versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada que apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. Então os anjos estavam aonde? Aqui. E eles então subiam através dessa escada que Jacó está vendo. Jacó tem uma experiência espiritual com o Senhor, com o céu, com o eterno, com aquilo que são os anjos de Deus, que são ministradores aqui na terra, que estão ministrando aqui na terra, sendo ministradores da parte do Senhor, cuidando de nós e tudo mais. Então ele fica atemorizado com isso. É muito forte aquilo que Jacó está vendo nesse momento, está tendo como experiência do Senhor. Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Betel significa casa de pão, ok? Então, anteriormente o lugar se chamava Luz. E nesse momento Jacó batiza esse lugar, que depois vai se tornar uma cidade de Betel. Ok? E Betel significa casa de pão. Então a gente guarda isso aí, esse significado, porque lá na frente esse lugar vai ter um significado espiritual, essa casa de pão. E Jacó, por que ele levanta esse altar? Eu ouvi algo que é muito poderoso, foi por esses dias, que todas as vezes que nós temos uma experiência com o Senhor, nós precisamos então, já que aquele lugar que a presença de Deus veio, eu preciso depender sempre do Senhor para essa conexão acontecer. Então, esse altar levantado para Deus fala de Jacó entender que naquele lugar ele teve um encontro com o Senhor. Então, eu preciso levantar um altar. Se Deus veio aqui, esse lugar talvez seja a casa de Deus. Você percebe que ele fala isso?
porque ele nunca tinha tido uma experiência tão grande com o Senhor. Então ele fala, talvez esse lugar aqui seja o lugar onde Deus escolheu para montar a casa dele. Então esse lugar é terrível, é temível, né? Então eu vou levantar um altar aqui, porque talvez seja aqui que eu vá sempre, ou quando eu voltar, adorar a Deus. E não deixa de ser, a gente vai perceber que esse lugar vai ser marcante mesmo para a vida de Jacó e para as tribos de Israel depois também. Grava aí que nós vamos falar um pouquinho sobre esse lugar chamado Betel. 20. Então Jacó fez um voto dizendo, olha lá, ó, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então ele quase que coloca uma situação, né, uma condição para que Deus seja o Deus dele. Ser o seu supridor, seu Deus que supre, seu Deus que cuida, que zela, né? E aí Deus gosta dessas coisas, gente? Gosta. Você quer realmente me servir? Só depende disso, Edilene, para você me servir de todo o teu coração, que eu te dê comida, casa e roupa? Demorou, como diz o pastor Jaime. Demorou. Por quê, gente? Porque na verdade isso para Deus é o mínimo. Ele já cuida de nós, certo? Então, se para Jacó depender para adorar a Deus, para que Deus seja o Deus dele, para que essa experiência torne na conversão de Jacó, se a dependência de Jacó é isso, cuidado, Deus diz assim, está fechada a nossa aliança. Deus é o primeiro a fechar a aliança conosco, porque Deus gosta disso. Deus gosta de se revelar a nós, e quando nós então colocamos um tipo de situação dessa, é dizendo assim, Deus, eu quero ver o Senhor movendo na minha vida, e eu vou te adorar, eu vou ser realmente, o Senhor vai ser o meu Deus, vai ser aquele que eu vou realmente adorar. Provavelmente Jacó tinha tido experiências dentro de Canaã, porque eles estavam em Canaã, com muitas outras idolatrias. O povo de Abraão, eles não estavam sozinhos, lembra? Eles estavam rodeados de outras nações ali, e é através deles que Deus já estava se mostrando como Deus, não é? Quando o rei Amalequita vai e fala assim, olha, Isaac, Deus é na sua vida, eu vejo que Deus é na tua vida, tudo que você faz é abençoado. Então, as nações já conseguiam ver Deus através de Abraão, que já tinha dado algumas experiências, através de Isaac, e agora Jacó vai também ser muito bem visto como filho de Deus, agora também em Padã. Nós vamos ver isso acontecer lá. Versículo 22, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aqui, mais uma vez, o dízimo aparecendo sem ter a lei. Quem ensinou para Jacó dar o dízimo, gente? Pai. Entende? Quem ensinou o pai? O avô. O avô, entende? São princípios. Jacó está dizendo assim, já que agora eu me converti, que eu entendi, que eu tive uma experiência com o Senhor, Vamos aplicar agora, né? Agora eu entendo por que eu tenho que ter princípios. Então, provavelmente, Jacó não tinha esses princípios primeiro. Ele não era provedor da casa dele. Ele ainda era provido pelo pai. Então, ele ia dar o dízimo do quê, se ele não tinha? O que ele pede para Deus? Para ser com ele na viagem, não é isso? Prover ele de roupa, de comida, de suprimento para que ele volte. Depois ele diz, então, Senhor, já que agora o Senhor vai ser o meu Deus, porque o Senhor vai fazer isso, e Deus ia fazer, de tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. Eu vou entregar ao Senhor aquilo que é seu, porque provavelmente ele viu Isaac, Isaac viu Abraão entregando aquilo que era de Deus. Então, dízimo não tem nada a ver com lei, gente. Dízimo não tem nada a ver com se é da graça, se é do Antigo Testamento. Esqueçam com isso. Todas as vezes que eu quero criar uma desculpa para não cumprir um princípio dentro da palavra de Deus, eu vou tentar achar uma brecha de que ou é da velha aliança, ou é da nova aliança, ou agora precisa, ou agora não precisa. Sempre vai ser assim. E eu costumo dizer assim, por que a gente tem o costume de aquilo que nos é favorável, a gente busca na antiga aliança? Busca ou não busca?
certo? Não tem um monte de bênçãos que a gente vai lá e lê, Deuteronômio 28, e todas as bênçãos te alcançarão, e a gente pega os salmos, e Davi está dizendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia... Ué, o dízimo também está na velha aliança, aí ele não é, para o tempo da graça. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, tudo aquilo que me é favorável, eu digo que na época da graça, não precisa, eu vou pôr. Aquilo que não é agradável para eu fazer, que custa realmente um esforço muitas vezes, ou que custa algum tipo de sacrifício, ou que custa obediência a princípios, não, isso não é da época, é da lei, a lei já foi abolida, entende? Então assim, a gente vai começar depois a entrar nos livros, no restante do Pentateuco, vocês vão ver que na verdade nada foi abolido, ok? A não ser os cerimoniais, que é a matança de animais, porque o nosso cordeiro já foi morto. Mas a lei, ela está aí para nós cumprirmos risco por risco, e com a graça é que é possível. Eles é que não tinham a graça para conseguir obedecer, mas nós temos, e nós vamos entender isso, mas não vou nem entrar para a gente não misturar os assuntos. 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Lembra que Padã Arã está lá na Mesopotâmia? De onde Rebeca saiu, de onde Abraão saiu, quando o Senhor chamou ele com o pai, lembra? Então eles estavam lá na Mesopotâmia, naquele mapa que eu dei para vocês, está lá em cima do lado direito, nada a ver com Israel aqui embaixo. Versículo 2. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Aí eles dizem: somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. E disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Vou continuar porque eu vou, na verdade, trazer um entendimento só sobre a história, tá? Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? E Labão respondeu:
aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. E Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. E Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada... vamos parar aqui, vamos lá, vamos entender a história. Ali já vai entrar já a questão dos primeiros filhos. Gente, qual é o contexto da história aqui? Jacó é enviado pela mãe para a região de Padã Arã, lá na Mesopotâmia, que era de onde Abraão tinha saído, ok? O avô de Jacó. A Rebeca pede para ele ir para lá, para ficar escondido do irmão, para buscar uma esposa para ele na casa do seu pai. A distância era tão grande, gente. Isaac e Rebeca sabiam se ele tinha filhas, mulheres? Não. Então tudo isso sempre é assim, vá e consiga esposa para você. Mas não se sabe nem o que vai encontrar lá. Ou a gente podia ter uma história assim, de mensageiros, né? Levando mensagens, olha, seu irmão teve mais uma filha, agora o nome dela é Raquel, olha, ele já teve 2, a primeira ele, pode ser também, a Bíblia não diz, então a gente não sabe o que dizer, mas quando Jacó então chega lá na casa de Labão e ele vê Raquel, ele se apaixona por ela, ele realmente chama mais a atenção de Jacó, Raquel, e depois ele vê Lia também na casa de Labão e está tudo certo, eles convivem. Quando Labão pergunta para ele qual será o seu salário, então ele diz, eu amo, né, eu gostei de Raquel e eu vou trabalhar por ela 7 anos. Foi isso que Labão perguntou para Jacó? Qual seria o trabalho dele por uma esposa? Não? Entendem? Que a pergunta não foi essa? O que Labão pergunta é, você não está morando na minha casa, Jacó? Você, meu parente, tudo bem, mas você não precisa trabalhar de graça. Me fala qual é o teu salário. E o salário que Jacó estipula é uma esposa. Ok? O salário que eu quero é uma esposa. Então, o que eu vou fazer, Labão, é trabalhar 7 anos por essa esposa. O número 7 tem um significado extremamente profético dentro da palavra de Deus em vários lugares. E aqui não seria diferente. Jacó, ele trabalha justamente o tempo de perfeição, de plenitude de Deus, de cumprimento de tempo de Deus, pela esposa que ele amava. Então é como se o Senhor estivesse trabalhando por nós, igreja, hoje, justamente durante um período de 7 dias, 7 anos, 70, não, 7.000, ok? Esse é o tempo, aqui já entra as minhas loucuras, tá bom? Vamos tentar seguir, para a gente pegar a loucura, tá? O que acontece? Quantos anos nós já temos de existência da Terra? 5.783, segundo o calendário hebraico, tá? E para os estudiosos, para aqueles que buscam entendimento, a palavra fala que Jesus volta aproximadamente depois do 6.000, do ano 6.000. Então a gente está muito próximo da volta de Jesus por uma questão de cumprimento profético, certo? Quanto tempo é o tempo entre a volta de Jesus e a eternidade, que a gente chama de reino milenar? Quanto tempo vai ser o reino milenar? 1000 anos. Então 6 com 1000 anos do reino milenar dá quanto? 7. 7.000 anos, e aí há uma eternidade para Deus estar com a sua esposa. Entende? Quanto tempo Deus está trabalhando então, gente, pela esposa dele? 7.000 anos. Certo? Porque Jacó diz que depois que termina os 7 anos, o que ele fala? Parece que foi alguns dias. Olha o versículo aí, gente. Volta lá para vocês verem. Eu vou terminar a loucura. 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Deus nos ama, gente. E desde a queda ele está trabalhando, não está?
para nos resgatar novamente, para ter esse casamento novamente conosco. Sim ou não? Sim. Então Deus está nos mostrando através da vida de Jacó o que tem acontecido com a noiva que ele deseja tanto. Porque lembra que o casamento dentro da Bíblia fala desse relacionamento íntimo de Deus conosco. Todas as vezes que a Bíblia vai tratar sobre Deus deseja estar conosco, fala desse relacionamento íntimo. E Deus sempre vai comparar entre a relação de um homem e de uma mulher dentro do casamento. Então Deus não vê a hora de se casar e de se deitar com a sua noiva. Parece heresia? Parece. Mas se a comparação que Deus dá para nós a respeito de casamento, a respeito de relacionamento conosco, é dessa união entre um homem e uma mulher, quando eles estão no leito, quando há essa junção de uma só carne, então quer dizer que é isso que Deus está ansioso para ter conosco? Uma eternidade de relacionamento próximo e íntimo, sem intervenção do pecado, sem nenhum tipo de coisa para atrapalhar. E Ele vai trabalhar tranquilo, com o mesmo anseio desde o primeiro dia. E Jacó vai trabalhar por Raquel durante 7 anos e lhe parecem como que poucos dias. Um dia para Deus parece quanto tempo? E 1000 anos? Será que esse versículo está aí à toa? Ok? Então os 7 anos de Jacó aqui são exatamente os 7.000 anos em que Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando pela sua noiva. Tá? Aí você vai falar assim, mas Elisângela, então deu ruim. Deu ruim. Não deu? Deu ou não deu no casamento aqui? Quem que ele queria? Raquel, a noiva que ele amava. Mas quem foi dado para ele? Lia, a primogênita. Certo? Era a que ele amava? Não. E aí é exatamente onde entra de novo a questão da primeira. Quem é a primeira mulher da terra, gente? O que ela fez? Pecou. De quem era a responsabilidade da descendência? Eva. Mas ela pecou. Ela pôde dar sequência a essa linhagem de filhos para Deus? Não. Ela é Lia. Ela é a primogênita. Ela não é a desejada de Jacó. Deus está mostrando algo para nós aqui? Lembra que eu falei para vocês? Deus usa a história que Ele está contando e que está acontecendo. A história está acontecendo, gente. É um homem de verdade, é uma mulher de verdade, mas Deus está mostrando algo espiritual. Por isso que está aqui. Entende? Deus está usando personagens reais para nos mostrar uma realidade espiritual. Tem problema ser Lia? Não! O que Deus está mostrando é algo espiritual. Lia era uma mulher como outra qualquer, mas ela era a primogênita de uma casa. E a primogênita não foi aquela que podia trazer a linhagem para o povo de Israel. Lia é a representação da primeira mulher, dessa primeira que nasce. Vocês entenderam até aqui então? Então ela não poderia ser. Quando Jacó vê Lia, ele diz assim: o que foi que você fez, Labão? Eu não casei por Lia, eu casei por Raquel. Deus diz assim: e aí? Eu não tenho trabalhado todo esse tempo pela genealogia de Eva. Eu tenho trabalhado esse tempo todo pela genealogia da segunda, daquela que eu amo de verdade, que hoje a gente pode entender que é a igreja. Entende? Ou essa linhagem de Israel que realmente entende o Messias e tudo mais. Então a gente pode colocar esse comparativo. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então é através dela que vai vir. Detalhe, vamos dar um spoiler já, só para a gente já ficar. O que vai acontecer com Raquel, gente, durante toda a vida dela? Ela vai ser... Entende? Deus está mostrando algo para nós, de que aquela de quem vai vir a real descendência de Jesus, ela vai ser estéril até o momento certo. Alguém quer chutar quantos filhos nascem de Lia e das outras servas para então Raquel? Menos o pastor.
Não vale, pastor. Eu sei que você já pensou rápido aí. 7. Não. Tá quente. 10. Tem alguma coisa a ver, gente? 10. E justamente Lia ter 10 filhos junto com as outras concubinas, para só depois do 10º Raquel ter o primeiro filho, que é José. Tem alguma coisa, gente, ou não tem? Deus está mostrando algo espiritual para nós ou não está? Aquela que vai ser a mãe de nações, que vai ser aquela que vai trazer Jesus, o Messias, ela é estéril, ela não consegue dar filhos, ela tem uma esterilidade que vem da parte do próprio Deus, porque existe um tempo oportuno para essa mulher gerar. Entende? Deus vai fazer de Raquel uma mulher exemplo para nós daquilo que vai ser toda uma geração de pessoas que não querem Deus, que não têm essa conexão com o Senhor, mas a partir de um momento, Deus abre a madre de Raquel e então vem José, que vai ser toda aquela geração que a gente vai ver, justamente José, que é usado para mostrar a tipologia de Jesus. Entende? Já estou dando um montão de spoiler, tá bom? Então entendemos quem é Raquel e quem é Lia? Entendemos ou não? Então Lia quem que é, gente? A mulher que representava a primogênita, a primeira mulher, e era dela que deveria ter vindo, sim. Poderia, se Eva não tivesse, então pecado também. Então não é da primeira, é da segunda. Quem é a primeira? A primeira é Israel também, que não, já pensou também, né? Israel que não honrou o nome do Senhor para dar a descendência de filhos para Deus. E quem é a segunda mulher, gente? A igreja, que então vai sair de judeus e gentios, e ela sim vai gerar filhos para Deus. A Bíblia é perfeita, gente, simplesmente perfeita. Eu vou lendo e eu vou realmente vendo essas coisas e vou falando, Senhor, muito obrigado, porque está tudo escrito. O Senhor já deixou todos esses rastros para nós, né? A gente só precisa meditar e pensar um pouquinho no cenário para a gente entender. Então Labão está sendo mal, gente, quando ele faz isso com Jacó? Não, ele está sendo usado por quem? Pelo próprio Senhor. Propósito. Entende? Tem alguma coisa dentro da Bíblia que está fora do propósito de Deus, gente? Não. Então como que eu posso dizer que Labão enganou Jacó porque Jacó era enganador? Percebe essas pregações, gente? Não tem fundamento. Não tem fundamento. Entende? Porque eu começo a dizer que então o ser humano que está dentro da Bíblia, ele tem domínio sobre a história. E ele tem domínio sobre a história? Aqui? Não, quem tem é Deus. Deus movimentava. Tudo que está aqui tem um propósito em estar acontecendo. Entende? Então, assim, aqui não tem despropósito. Ninguém fez porque quis fazer. Labão não foi usado pelo diabo. Esquece disso, gente. Não esquece disso. Deus está escrevendo a história da redenção, nos mostrando através de uma sombra o que seria a realidade das coisas. E Ele está fazendo. E aí, o que vai acontecer com Deus? Nessa história, ou com Jacó, na verdade, ele vai trabalhar mais 7 anos por essa outra esposa. Então percebe como parece que Deus está trabalhando insistentemente por essa noiva que ele tanto anseia. E ele vai trabalhar até o momento em que ele realmente tiver esse encontro com essa noiva. E a palavra fala que ela é entregue para ele. Olha o detalhe. O próprio Labão diz assim para Jacó: Jacó, eu sei que você queria Raquel. Nós acabamos de ler isso. Eu sei que você queria Raquel. Mas só espera passar o quê? As núpcias. 1 semana. 7 dias. E eu te entrego Raquel. E aí você trabalha para mim mais 7 anos. Mas já com a tua noiva. Entende? Então, Jacó não precisou trabalhar mais 7 anos. Para depois ter Raquel. Ele teve as duas. Entende? Então, Lia é a representação dessa primeira mulher que não gerou uma linhagem para Deus. Raquel vai ser essa mulher, mas as duas estão no mesmo
mesmo teto, no mesmo ambiente, sendo esposa do mesmo homem, no mesmo tempo. Israel e a igreja. Só que vai ter uma esterilidade que vai ter que aguardar um tempo. E aí está o mistério. Entende? Quem vai gerar primeiro é Lia, e durante bastante tempo, porque vão vir 10 herdeiros primeiro, para só depois. E Raquel vai ficar então ali desejando, intercedendo, por que Deus não me dá filhos? Entende? Mas ela é a tipologia de uma geração ou de uma época em que não se gerou filhos para Deus. Entende? Mas Deus está com as duas esposas já trabalhando por elas, para que essa gere esses filhos para ele, né? E graças a Deus por isso, que nós já estamos inseridos dentro dessa promessa junto com judeus e gentios, como a igreja, gerando filho para Deus. Amém? E aí vai passar 7, que Deus está trabalhando ainda, não está? Já chegou os 7 mil anos? Não. Então está faltando pouco para realmente isso tudo se completar. É isso. Ok? Deus só está já casado, já existe uma aliança feita, ok? Tanto com Lia quanto com Raquel. Lia durante bastante tempo gerou, mas eram filhos para Deus? Não. Então Raquel gera depois da 10ª geração, e graças a Deus por isso, que Jesus já veio, e aí a Raquel, tem um versículo que a gente vai ver lá na frente, gente, que Raquel, ela chora pelos seus filhos. Nós vamos chegar lá, vocês vão ver que tremenda essa profecia. E aí ela simplesmente já começa a gerar. Nós estamos já nessa época em que Jacó, ou o próprio Deus, já está terminando esse trabalho debaixo da mão de Labão, para agora viver a vida dele com as suas esposas e com a sua descendência e com a sua família. Entende? Então, é maravilhoso. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Se deixar, a gente fala assim, isso tem muito desdobramento, na verdade. Deus está mostrando muitas coisas dentro agora da vida de Jacó, com as suas 2 mulheres, com esses filhos que demoram de vir de Raquel, e depois, né, a morte de Raquel na história. Nós vamos ver tudo isso um pouco. Versículo 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, mais um mistério na história, né? Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lembra que os nomes têm um princípio, né? Quando chamava o nome da criança, estava chamando aquilo que ele significava. Principalmente quando for falar das tribos, pelos nomes. Também. Tudo vai ter um significado, por quê? Mas eu digo assim, o próprio nome carrega em si uma identidade, é isso. Mas aí a identidade passa para a tribo. Sim, automaticamente. São os filhos, né? Dos filhos. 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz, outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. E de novo engravidou. E quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Detalhe, vou parar aqui só para mim não esquecer. E aí mais uma loucura minha, por isso que eu vou falar para vocês: meditem e peçam ao Espírito Santo para trazer o entendimento para vocês. Quem é o terceiro filho de Eva? 7. E que vai dar a linhagem, tá? É através de 7, depois vocês voltem lá, que vai vir a linhagem de Noé. Lembra lá? Pega a outra genealogia. É de 7 que Deus começa essa outra genealogia. Então, quem é o terceiro filho de Lia? Levi. Quem vai ser Levi? Os levitas. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar. Grava isso, marca isso, ok? É à toa que Deus está fazendo isso? Não, ok? Os levitas, eles carregavam uma identidade de alguém que se voltou para Deus. E Sete foi esse menino. Já que não havia mais Abel, ele se coloca, Deus coloca ele no lugar de primogênito, na linhagem de Adão e Eva,
ok? Então é a partir de Sete que novamente se começa uma linhagem para Deus, a partir de Adão e Eva, ok? Não de Caim e de Abel, que estava morto, tá bom? Então tem a ver com isso, por isso o terceiro. Isso também é loucura minha, mas como nada está por acaso, por isso que eu falo, se for loucura minha, a gente ora e o Espírito Santo revela e a gente entende tudo, ok? 35, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. 30, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. E Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Gente, tem uma frasezinha assim bem parecida que a gente vai ver lá com o marido de Ana. Tem ou não tem? Elcana não fala a mesma coisa? Estou eu no lugar de Deus que não te deu filhos? Percebe que o entendimento que eles tinham é: filhos só vão vir no tempo em que Deus determinar. Então esses homens, eles estão debaixo de uma expectativa em Deus. Estavam certíssimos, eles não estão errados. São as mulheres que geralmente tinham esse ímpeto de querer cobrar até do marido, sabe assim? Ó, e aí? Alguma coisa com Sara, né? Entende? Ela, na verdade, tomou a freia. Ela nunca falou isso para Abraão, mas talvez, né, até pensou, nas entrelinhas até disse. Eu não percebi esse texto com Sara. Mas com Ana a gente vê essa mesma fala dessa mulher estéril que não consegue esperar o tempo de Deus para ela. E isso é natural numa mulher, ok? Mas Deus está nos moldando para ter o filho certo. Ana teve que aguardar o tempo certo para gerar Samuel. Samuel era um propósito, gente, por isso que Ana aguardou tanto tempo. Aqui não é diferente. Raquel ia ter que aguardar o tempo dela profético. Ela é uma mulher profética, ok? Era dela que ia vir a linhagem daquele que faria a tipologia e tudo mais. Então a gente tem que entender esses porquês, e o ser humano ele tenta perguntar para Deus as coisas, né? O tempo todo. Versículo 3. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Alguma coisa parecida com Sara? A gente tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Bila era serva de Raquel. E a gente sempre vai achar que através das nossas boas ideias, Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. É triste isso, mas é uma realidade. Deus usa tudo, tá? O bom é que Deus usa tudo. Os nossos certos e os nossos errados para o propósito dele. 4. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso ele deu-lhe o nome de Dan. Esse nomezinho aí também, se a gente pudesse gravar, vocês vão ver depois o que vai dar lá na frente. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente, deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou Gade. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asser. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. E Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. E disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar.
E Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. E disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Então aqui começa esse momento de redenção. Pode falar, Minha. Exatamente. E como a Dai já falou, e a gente vai ver isso bem, cada um desses nomes vai ter um significado específico para o desenvolvimento, inclusive das tribos, dessa identidade tribal, dessa genealogia que vai sair de cada um desses 10 filhos, né? Desses 12, na verdade, né? Dos 10 de Lia e dos 2 de Raquel. Diná não é contado porque mulher não entra na genealogia, mas os 12 filhos de Jacó nós vamos entender os nomes deles e o que isso significa dentro do desenvolvimento das tribos de Israel, tá? A gente vai entender isso. E aqui então Deus se lembrou de Raquel e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E ela engravidou e deu à luz um filho e lhe disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Percebam, gente, a palavra humilhação aqui, tem alguma versão que está muito diferente de humilhação? Ou não? Está todo mundo igual aí, humilhação? Versículo 23. Vergonha? Vexame, vergonha, humilhação. Percebe que a não geração de filhos trazia humilhação, trazia vergonha, né? Então, e quem tem sentido isso também, né? Na verdade, sem gerar filhos, o próprio Senhor, né? Ele também tem esse sentimento de que, nós vamos ver isso muito assim em Salmos, isso escrito, nos profetas, Deus falando dessa humilhação, porque os seus filhos não têm se voltado para Ele, entende? Deus tem esse mesmo sentimento de não ter gerado filhos, mas não qualquer filhos, e sim filhos para Ele, de verdade, entendeu? Gerar seres humanos, a gente percebe que a queda faz com que isso aconteça. A própria palavra de Deus está aí para cumprir isso. Mas filhos, segundo o padrão e a identidade de Deus, a gente não vê tão fácil assim ser gerado, não é isso? Então a humilhação, ela está inserida dentro desse sentimento, não só de Raquel, mas essa palavra está de propósito aqui. O próprio Deus, ele acaba com a humilhação de não ter filhos para Ele. Ele consegue, através, então, desse momento da história, mostrar como é que Ele vai fazer, através dessa mulher que era estéril, mas que agora tem filhos, ok? Que vai gerar filhos para Deus, com a identidade de Deus. Fala. Hã? Que hora que Jacó foi a identidade de Esaú? Daqui a pouco. Já está chegando. 23, ela engravidou e deu à luz um filho, e Deus tirou de mim a minha humilhação. 24, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Então, vocês percebem que no momento em que Raquel gera o primeiro filho, é o momento exato que agora Jacó toma uma atitude de pedir para Labão liberar ele para ir embora para a sua terra. Ok? Eu não quero mais viver aqui na terra, numa terra distante da terra que o Senhor tem para mim. Percebe? Que para onde nós estamos voltando, gente? Para Canaã celestial, ok? Então eu quero voltar para onde? Para a minha origem, para a minha terra, ok? Então depois que Deus começa a gerar filhos para ele, então o desejo de Jacó já não é mais ficar naquela terra estrangeira, mas agora é voltar para a terra que é a terra que o Senhor prometeu para ele. Então ele quer voltar para Canaã. 27, mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e lhe pagarei. Gente, o que o diabo quer fazer com a gente? Quer fazer a gente ficar onde?
no mundo, né? Na terra estrangeira, numa terra que não é a que Deus prometeu para nós. E ele promete o quê para Labão? O engraçado é que ele fala assim, por adivinhação. A de vocês está assim? Como que está aí a versão? Eu gosto dessas coisas. Versículo 27, como está? Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, tudo adivinhação? Olha o que aconteceu. Labão foi consultar uma adivinha para perguntar sobre Jacó, né? E provavelmente a adivinha falou, cara, esse cara vai te prosperar muito. Você vai ficar rico, porque ele tem um negócio na vida dele que eu não sei explicar, mas ele é muito abençoado. Então, Labão fala assim, cara, você não pode ir embora. A minha prosperidade acontece por causa de você. Então, me fala o seu... Hã? Aqui na minha versão fala que eu percebi que o Senhor me abençoou por sua palavra. Tá bem simples aí, né? É porque, na verdade, é para ser mais fácil essa versão, né, Paulo? Mas você percebe que Labão sabe que a bênção dele está atrelada naquele momento, a bênção, financeira, tá? Não é bênção de bênção, não, é bênção financeira. Está atrelada a Jacó, porque Deus tem o abençoado. Então, aonde que Jacó tem que ficar? Lá com Labão, na cabeça de Labão, ok? Porque aí ele vai continuar sendo um homem próspero. Aí ele pergunta a palavra-chave que o diabo tem dito para nós hoje. Pega essa. Saiu agora aqui, do forno. Qual é a proposta de Labão para Jacó? Enriquecer. Me dá o seu salário. Qual é o salário que você quer? Qual tem sido a proposta do diabo para nós hoje, queridos? Recompensa? Quanto você quer ganhar para continuar trabalhando mais e não ter tempo para adorar a Deus? Qual é o salário? O que você quer de bênção? Você quer mais carro? Você quer mais casa? Você quer viajar 1 milhão de vezes por ano, né, Cíntia? Que a Cíntia ia gostar muito. O diabo tem dito para nós aqui, assim, quanto você quer? Qual é esse Deus, gente? Mamon. E qual é o único Deus que Jesus comparou lá no Novo Testamento? Mamon. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai agradar um e desagradar o outro. Na verdade, o versículo não é assim, vocês podem ler lá que o negócio é mais profundo. Jesus diz assim, ou você vai agradar um e vai amar o outro. Ele fala uma palavra tão maravilhosa, se alguém achar aí, a gente lê para interpretar melhor o versículo. O Google aqui já vai funcionar. Entende o que Jesus disse lá e o que Labão está dizendo aqui, porque Labão está representando uma nação estrangeira. Um homem que adorava outros deuses, mas que tinha percebido por adivinhação, por demônios, que que Jacó tinha a bênção. Então, por isso que ele queria que Jacó ficasse. Ok? O que Satanás percebe é que nós temos uma bênção inserida em nós. E aonde a gente põe a mão, a coisa prospera. Só que o que ele quer? Que você continue com a bênção mais longe do abençoador. Ok? Então, assim, a tirada do diabo é assim, não, pode continuar sendo crente. Pode, mas só me diz quanto é que você quer de salário. Eu não estou mandando você deixar de ser crente, só que você não vai ter tempo para Deus. Porque eu vou pagar o salário que você quer. Mateus 6:24? Lê aí. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Vamos lá. Então, lê tudo aí, volta devagar, porque a gente tem que interpretar o que está sendo dito. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Entende? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o jogo de palavras de Jesus é: você vai odiar um e amar o outro. Lembra do amor? O amor é o princípio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ou você vai odiar um e vai amar o outro. Então, não dá para amar 2? Não, Jesus está dizendo, amor só dá para dar para um, certo? O outro vai ser ódio. Ou você vai... Se dedicará ou desprezará o outro. Entende? A sua dedicação vai estar aonde o seu amor está. E você vai desprezar o outro. Entendeu? Tá claro, tá nítido.
E aqui Labão é o típico homem falando com a boca do diabo. Qual é o teu? Pode falar quanto você quer ganhar, eu vou pagar. Porque o que eu quero é que você fique aqui. O que você não pode é ir. Entende? Então, a pegada do diabo é: pode? Você é cristão? Pode continuar falando o que você é, não tem problema. Você é filho de Deus? Não tem problema nenhum. Só me fala qual é o seu salário, que eu vou pagar, para você não ir. Não tá aqui, tá mais pra frente, mas é o que aconteceu com o Paulo também, né? Quando a adivinhadora vai querer que ele ficasse na cidade, ele ficasse ali. Exatamente. Aí tem um contexto teológico, né? Ele foi lá pra... Não, ele... Mas é isso aí, é isso mesmo. A Rê está falando, gente, daquela passagem que os pastores pregaram esses dias, eu não sei quem foi, que pregou sobre a adivinhadora, a menina adivinhadora. O pastor Silas já pregou. Foi o pastor Silas que pregou, pastor? Uma vez ele já pregou. Sobre a menina adivinhadora que sai atrás de Paulo lá na cidade de Atenas, dizendo: esses homens são homens de Deus, ouçam o que eles digam. E aí Paulo vai se irritando, tem um discernimento espiritual de que é demônio, vai lá e expulsa o que aquela menina está falando. Mas o que ela estava falando era mentira? Não. Mas quem estava falando na boca dela? Um demônio. E aí, para os teólogos, esse acho que foi um papo que a gente teve lá em casa, né? Os teólogos dizem, gente, que a questão ali com aquela moça, com aquela adivinhadora, era o diabo mesmo, lógico. E o que o diabo queria era colocar um ego inflado em Paulo, seduzir Paulo para ele parar ali naquela cidade. Porque ele ia ser o apóstolo daquela cidade. Então planta a igreja aqui, Paulo. É aqui, ó. Você está sendo aclamado. E Paulo ia deixar de fazer o quê? O propósito. Entende? Então, o engano às vezes está inclusive até na coisa que parece ser bênção. Então a cidade ia amar Paulo, a cidade ia falar que Paulo era um apóstolo do momento. Não é? Não existe em muitos lugares isso, gente? Você é um cara. Só que é o propósito de Deus ele ficar ali? Não. Ele ia correr a carreira dele, que a pastora falou ontem? Não. E por onde ele passou, o que aconteceu com Paulo na verdade? O contrário disso. Por onde ele passava, ele era perseguido, náufrago, ele era... Tudo acontecia, chicoteado, preso. Esse era o propósito. Mas se a gente fosse olhar para essa situação, o que a gente ia querer? O lugar onde eu sou aclamado e bem visto ou o lugar da perseguição? O que eu ia falar que era bênção na minha vida? Essas coisas dão um nó na cabeça da gente, porque é a realidade. Entendeu? O cristianismo para nós tem lugar de comodismo. Para Labão, para Jacó aqui estaria bom, gente? Ou não estaria? Um homem com já... Quantos filhos aqui? 10, né? 11, porque Diná já tinha nascido. 11 filhos e o sogro dizendo assim, o Paulo está falando: não, fica aqui, Reginaldo, tá tudo certo. Fala aí qual é o salário que você quer, que tá tudo certo. Tá te mandando embora. Entende? Qual que era o melhor lugar para ele ficar, para criar os 10 filhos dele? Ali com o sogro, era ou não era? Porque ele não sabia, voltando para Canaã, o que ele ia encontrar. Então, o que geralmente a gente busca, gente, na nossa vida? Estabilidade. O que é mais cômodo, o que é mais próspero, aparentemente, ok? Mas não está dentro do propósito. Então, a oferta do diabo, ela sempre vai aparecer. Total. O diabo é perito em bajulação. É o que ele, porque ele sabe que infla a gente, né, pastor? Ele Essa não é fala com Jesus, o eu fato. nem sei quem tu és, filho de Deus. Transforma essa terra. Ou dos reinos, né? Eu te dou. É mexer com o nosso ego. É mexer com o nosso ego. Enquanto a gente está sendo elogiado, bem visto, é o lugar que a gente quer de comodismo e é esse lugar que a gente acha que a gente está na bênção. Agora, se eu estou sendo maltratado, confrontado, não, isso não deve ser bênção, é maldição, é o diabo que está agindo, entende? Quando na verdade, provavelmente é o contrário que é o verdadeiro, né? Então, o propósito às vezes está justamente no lugar de total desconforto, geralmente. É o que a Bíblia mostra aqui para nós, amém? Vamos continuar? Gostei muito dessa daqui, porque nem eu sabia. Eu brinco com a galera que eu falo, tem umas que aparecem bem na hora, assim, o Espírito Santo mostra pra gente, né? O salário, aqui. 29. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá.
Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família, então o enriquecimento estava sendo para Labão e não para ele, é isso que ele percebeu, né? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse de Labão: de acordo, seja como você disse. Vamos parar aqui. Gente, Jacó até decide ficar um pouquinho mais, mas porque agora ele está se provisionando para ir embora, tá? Ele não quer ir embora com uma mão na frente e outra atrás, certo? Ele tem uma família para cuidar. E ele diz assim: Labão, eu ainda vou ficar um tempo com você, mas vamos então agora, você não está pedindo que eu te dê o que eu quero ganhar de salário? O meu salário vão ser todos os animais, as cabras e as ovelhas que forem salpicadas e pintadas, e todos os cordeiros que forem pretos. Gente, qual a probabilidade, né, desses animais nascerem dessa forma, sendo que geralmente cordeiro é branco, ou assim, off-white, como a gente diria hoje, né? E geralmente as ovelhinhas também. Então, a probabilidade de se ter um grande rebanho através de ovelhas salpicadas, pintadas e de cordeiro preto, sabe assim, ovelhinha preta, ela é mínima. O número desses animais que nascem no rebanho é mínimo. Mas o que Jacó está dizendo? Lembra da palavra dele lá com o Senhor? Se o Senhor me abençoar, eu serei, o Senhor vai ser o meu Deus. Ele não tinha dado uma palavra para o Senhor: Senhor, então eu quero ver agora qual é que é. Entende? Até agora eu enriqueci Labão, agora a bênção vai ser para mim, então esse vai ser o meu salário. Ele queria ir embora, isso é fato. Jacó já está com esse pensamento feito na cabeça dele, ele quer ir embora com a sua família, mas ele quer levar algo que vai dar estabilidade financeira para ele. Ele tem uma família para criar, ele não quer chegar novamente em Canaã com uma mão na frente e outra atrás, até porque a gente vai ver aqui um pouquinho para frente que ele vai estar preocupado, e nessa época ele já estava com alguém que tinha ficado. Quem é? Esaú. O irmão dele está lá, esperando ele lá, e ele vai ter que chegar de um jeito diferente, senão o negócio não vai ser fácil lá. Então, vocês acham que Jacó não pensou em isso tudo? Durante esses anos, esses 14 anos que ele já está aqui, né, ou até um pouco mais, acho que aqui já tem um pouco mais. Com certeza ele está pensando sobre todas as coisas que ele vai encontrar lá, então ele já está se precavendo, ok? E aí ele pede para que esse salário dele aconteça. Então vamos lá, Labão, nós vamos lá agora no rebanho, que eu prosperei muito, você tem muitos rebanhos, e nós vamos separar todas as ovelhas salpicadas e pintadas, os cordeiros pretos vão ser meus, e todos os que nascerem dessa forma também vão ser meus, e os branquinhos é tudo seu. Então fica fácil de identificar o que é meu, o que é seu, na hora de ir embora? Sim. Então Jacó foi certíssimo na maneira dele de ter um salário ali dentro da casa de Labão. 34. E disse Labão, de acordo, né? 35. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais,
para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e de servas, camelos e jumentas. Gente, essa experiência de Jacó é algo extremamente peculiar e extremamente louco, tá? Então, as coisas de Deus, como a própria palavra de Deus diz, ela confunde sábios. Porque eu não vejo, né, uma explicação lógica para descascar umas árvores, pôr lá fincado na beira de um riacho onde os animais vão beber água, e no tempo que eles estão no cio, eles acasalavam ali perto daquelas listras, e aí olhando para as listras, os animais nasciam listrados e pintados. Pensa. Eles não tinham nenhum entendimento. Acho que o ser humano, o homem lá, quando ele se alimenta mais de alguma comida ou outra, vem ou o sexo feminino ou masculino. Isso assim. Para animais, para animais eu não sei. Será que ele não tinha esse entendimento de, tipo assim, me alimento mais disso e isso, e eu vou tentar fazer isso com eles para ver se dá certo? A Bíblia não vai dizer, e aonde que eu quero chegar aqui, gente? Tem coisas que a palavra de Deus não vai dar explicação pra gente. Lembra? Não vai. Quem ensinou Caim e Abel a oferecer sacrifício? Lembra? Eu vou lembrando essas coisas só para vocês entenderem. Quem ensinou para Jacó essa questão dos animais aqui para nascer listrado, pintado? Não tem, gente. Se não é o próprio Espírito Santo aqui, talvez dando uma ideia. Sabe aquela ideia que você tem, que você fala, caraca, que ideia. Ninguém teve essa ideia. Eu vou ter e o negócio vai ser bom. Sabe essas coisas? Que só o Senhor pode dar para nós, que somos filhos. Deus é criativo. Deus, ele conhece todas as coisas, inclusive muito bem a natureza, ele criou todas as coisas. Então, a maneira com que Jacó age aqui com esses animais é totalmente atípico, totalmente louco. Então, a gente não tem uma explicação lógica, espiritual para isso, mas a Bíblia diz que ele enriqueceu através dessa ideia que ele teve com os animais. E isso basta, entende? Então, eu gosto de ler um texto desse aqui e falar, Senhor, e aí, tem alguma explicação? Para mim, não tem, nenhuma. Acho que nem a ciência nunca pesquisou isso para saber se isso é realmente verídico. Mas se tem alguma coisa a ver, a gente não vai saber porque a própria Bíblia não está explicando. Talvez a ciência tenha até buscado alguma explicação, não sei se existe, nunca li nada a respeito, ok? Vamos terminar mais um textinho aqui? 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Os filhos de Labão se revoltando contra Jacó, contra o cunhado, né? E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Glória a Deus que o Senhor sempre aparece, né? Para falar conosco no momento propício. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhe disse, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus me permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhos salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei, e aí ele continua falando, no 11. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele me disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a terra, para a sua terra natal. Percebem que tem a ver com a promessa que ele fez sobre a bênção? Tá? Então, ele só foi próspero porque ele disse para Deus que se o Senhor o abençoasse, ele daria o quê? O dízimo. E também seria o seu Deus. Então, Deus prospera a vida de Jacó por causa de uma palavra que ele liberou.
porque ali ele teve um encontro com o Senhor, ele entendeu que o Senhor seria o seu Deus a partir daquele momento. E Deus então prospera, mas agora diz: saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Então vamos parar aqui, porque não vai dar tempo da gente seguir na leitura, mas hoje eu quero dizer algo aqui. Nós vamos prestar atenção a respeito dessa atitude de Raquel, que infelizmente ela toma uma atitude totalmente contrária aos princípios de Deus e do próprio esposo. Então, com certeza, Jacó não adorava nenhum Deus de Padã Arã, ok? Ele sabia muito bem quem era o Deus de Israel. Ele sabia muito bem o Deus de Abraão e de Isaque e que estava com ele. Por isso ele prosperou. Mas Raquel, ela tem uma atitude contrária a isso. E a palavra de Deus diz que quando ela vai fugir com Jacó, quando eles vão sair ali da terra, escondido do pai dela, da família, ela rouba os ídolos do clã. O que são isso, gente? São justamente aquelas pequenas estatuetas que os povos daquela época faziam, né? Ou de madeira, ou de ouro, ou de qualquer outra coisa, e eram os ídolos que eles adoravam. Então podia ser pequeno, médio, grande, não se sabe. Mas fala que ela rouba os ídolos do pai. Então, uma raiz de idolatria está ali na vida de Raquel. E Raquel não consegue se desvencilhar disso. E por uma questão de busca de proteção, é isso que ela faz. Ela não está fugindo com o marido para uma terra que ela não conhece? O que ela pensa dentro dela, provavelmente? Eu preciso me proteger. É isso ou não é que as pessoas fazem com como é que fala? Pingente, com um amuleto, com várias coisas. Não é isso que as pessoas fazem? Ter um amuleto de proteção. Não, se eu for com esse amuleto, eu estou bem, estou tranquila. Então, Raquel, naquele momento, ela acredita que esses deuses que o pai dela adorava, que provavelmente ela não adorava, ou se adorava sem entendimento, no sentido de não ter importância para ela, eles seriam a proteção deles, da família dela e de Jacó na viagem. Só que ela faz o seguinte, ela esconde. Percebe como ela sabe que ela está errada? Porque senão ela não esconderia, você concorda comigo? Ela não esconderia, mas ela sabe que primeiro ela está roubando alguma coisa do pai dela, porque fala dos ídolos do clã. Do clã é da família, né? O pai dela provavelmente era um patriarca lá na Mesopotâmia. Então ele tinha como se fossem ídolos próprios daquela família, ou daquela linhagem, sabe assim? Deuses específicos. E ela rouba justamente esses, do pai dela. Por isso que ele vai descobrir, inclusive, que eles fugiram. Nós vamos ver semana que vem. E ela esconde esses ídolos na bagagem dela. Então, se isso não fosse algo ilícito para ela e para Jacó, ela não teria escondido. Ela esconde porque ela sabe que Jacó não adora esses ídolos. Mas ela acredita que são esses ídolos que vão protegê-los durante essa viagem. Ela não tem ainda essa revelação ou esse entendimento do Deus de Abraão, de Isaque e agora do seu marido. Porque ali em Padã Arã, provavelmente Jacó não adorou a Deus. Onde ele adorou a Deus pela última vez aqui? Betel. Foi lá que ele ergueu o altar para o Senhor, ok? Então em Padã Arã, provavelmente ele não levantou nenhum altar. Ele só foi para lá para se esconder do irmão. Ele só foi para lá para cumprir o que ele precisava fazer, que era buscar a esposa e depois voltar para a terra dele. Então, mas tinha uma promessa, tinha uma palavra, tinha um altar erguido em Betel. E foi lá que ele fez a promessa. E por isso o Senhor o abençoou por onde ele foi. Lembra que o Senhor falou? Aonde você for, eu vou te abençoar.
Então, Jacó podia ter ido para Sodoma e Gomorra. Lá o Senhor abençoaria se Sodoma e Gomorra ainda existisse, ok? Então, não importava o lugar. Nós, como filhos de Deus, não importa o lugar que nós estamos. Deus vai ser conosco e vai nos prosperar no sentido de saúde, paz, alegria, aonde quer que nós estejamos, mesmo em meio a um mundo extremamente idólatra, ok? A bênção de Deus está sobre nós. Essa é a promessa do Senhor na palavra dele, amém? Então nós vamos entender o que vai acontecer com Raquel, que infelizmente ela vai trair maldição para a vida dela por causa disso, infelizmente. E nós vamos desenvolver o entendimento a respeito de Jacó e das 12 tribos. Semana que vem acho que tem 12 tribos aqui para nós, para a gente poder começar a olhar, né?